Olá, eu sou Ricardo, e vou apresentar este Reagindo, a Rede Globo contra a Terra plana. Muito bem, vamos lá. Olha, o início da expedição que constatou que a Terra é redonda completa 500 anos este mês. Então você percebeu? Como ela se esforçou para enfatizar a expressão, é redonda. É redonda. Qualquer pessoa pode notar que ela não está muito segura de sua afirmação, e com razão. Pois a Terra não é redonda como uma bola. A Terra é um plano horizontal circular estacionário. E apesar de muitas evidências científicas, uma pequena parcela dos brasileiros ainda acredita que o planeta é plano. Corrigindo, agora os terraplanistas já sabem que a Terra não é esférica. Isso nos remete a um plano horizontal circular estacionário. Há uma grande diferença em crer e saber. Crer é você dar crédito ao conto de um suposto fato no qual você não participou nem presenciou. E para saber você tem fatos e dados observados e mensurados, nos quais você participou ou presenciou. Foi notícia quase 5 séculos atrás. Finalmente alguém tinha conseguido dar a volta ao mundo numa longa expedição que custou a vida ao seu comandante e à maior parte da tripulação. Na verdade, isso só foi possível porque a Terra é um plano horizontal. O capitão James Cook, sim, fez uma circunnavegação em um plano horizontal estacionário. Era setembro de 1519. 5 caravelas espanholas, comandadas por um português chamado Fernão de Magalhães, partiram do porto espanhol Atlântico de Sanlúcar de Barrameda. Tomaram o rumo do oeste, foram contornando o planeta e quase 3 anos depois, a única nau que sobrou voltou para a Espanha pelo lado leste da Terra. Pronto, estava provado. Se havia alguma dúvida, ela morreu com Fernão de Magalhães. A Terra era, assim, redonda como uma laranja. Se atualmente ninguém pode mostrar qualquer prova da suposta bola, imagine na antiguidade. Isso não serve nem como evidência, quanto mais como prova. Mas não é que até hoje, 5 séculos depois, tem gente que diz que não, ela não é redonda, e sim plana, como se fosse um prato? Para que lado eu posso andar sem correr o risco de cair no espaço sideral? Veja aqui a desonestidade desse repórter. Ele modifica o modelo plano, apresentado pelos terraplanistas, e apresenta ao público uma versão grotesca baseada no suposto espaço. O modelo terraplanista é um plano horizontal circular estacionário, envolvido por uma cúpula transparente. Na verdade, eles já sabem disso, e não mostram o modelo real porque todas as pessoas racionais descobririam que o heliocentrismo é uma grande farsa, assim como a ida do homem à Lua. Na verdade, não existe o espaço sideral no modelo da Terra plana. Você tem um domo intransponível e você não vai cair em espaço nenhum. O máximo que vai acontecer é ir para o sul e chegar na Antártida em qualquer ponto do plano. Terra esférica seria uma fraude, na verdade, não corresponderia à verdade. E por que alguém faria essa fraude? Esta é uma das principais questões sempre feitas aos terraplanistas. Por quê? Qual o motivo? Qual a necessidade disso? Há 3 razões principais. Primeiro, religião. O homem sempre procurou saber da sua natureza, o porquê e como foi criado. Por isso o ser humano sempre foi envolvido em diversas crenças religiosas. Sabemos que antes do heliocentrismo o sistema cosmológico foi o geocentrismo. Nicolau Copérnico apenas tirou a Terra que estava como centro do universo e colocou o Sol. Como sabemos, o mundo é controlado pela religião e a política. Segundo, controle e domínio das pessoas, domínio político e religioso. A história mostra as guerras religiosas ocorridas no decorrer dos tempos. Há uma infinidade delas que podem ser listadas. Veja. Para acompanhar a leitura é só pausar o vídeo ou diminuir a velocidade. Poderíamos citar a escravidão político-religiosa, desde os faraós do Egito até nossos dias. Terceiro, poder econômico para manter a religião cientificista disfarçada de ciência. Veja o nome do projeto, Apolo. Veja os nomes do paganismo, em foguetes e sondas, Saturno, Netuno, Osíris, Minotauro, Thor, Titã e muitos outros. Veja a fala no início do filme Marte. Foi com esse sentimento que passamos a olhar para o céu à noite. Batizamos os planetas que víamos no céu em homenagem aos nossos deuses, e demos a eles o mesmo poder de controlar os nossos destinos. A circunnavegação de Magalhães foi só a primeira. Foguetes já levaram o homem a distâncias suficientes para ver a Terra por inteiro. As imagens são montagens de CGI, os testemunhos são falsos. Absolutamente o espaço sideral apresentado
Não serve nem como ficção, porque é impossível deixar a Terra, pois esta é fechada. E voltaram com imagens e testemunhos, inclusive o do único astronauta brasileiro, o hoje ministro Marcos Pontes. Eu te garanto que não é plana, que ela é uma esfera, praticamente uma esfera, e eu vi. Ah, ele viu? Você acredita nisso? Somente quem tem a mente fraca pode acreditar nessa falácia. Se ele viu, foi a mesma coisa que Auguste Piccard viu em 1931. Através das vigias, os observadores viam a Terra através de uma névoa cor de cobre e depois azulada. Parecia um disco plano com a borda virada para cima. Você acredita num ator ou num cientista? Mas nem precisava ir tão longe, bastava observar as estrelas, olhar o dia, a noite. O filósofo Aristóteles já tinha sacado que a Terra era redonda, e isso 300 anos antes de Cristo. Não é à toa que para os filósofos de hoje, o terraplanismo é um absurdo. Ele disse absurdo, absurdo. Você quer mais absurdo do que as pessoas do Japão estarem agora mesmo de cabeça para baixo? A ciência natural afirma e comprova que a água se mantém no nível. Você quer mais absurdo que os adeptos do cientificismo dizerem que o nível do mar é curvo? Essa é uma das aberrações criadas pelos adoradores dos deuses pagãos. O discurso terraplanista é de quê? É uma conspiração da NASA junto com o dinheiro da CIA, é o capitalismo, há uma percepção paranoica de mundo, conspiratória. E aí você se agarra ao terraplanismo como se você fizesse parte de uma tribo de iluminado. A questão não é apenas fugir do sistema corrupto e manipulador. A questão é a do filho que, depois de muito tempo, descobre que foi adotado, ou seja, enganado. Assim como a maioria das pessoas são enganadas sobre aquecimento global, sobre viagens espaciais, sobre a ida do homem à Lua, e principalmente sobre o formato da Terra. Sem nenhuma base, eles duvidam. Hoje, para 7% dos brasileiros, Fernão de Magalhães e todos os viajantes, filósofos, astrônomos e cientistas sempre estiveram errados. Vocês ouviram o que ele falou, sem nenhuma base. Ouviram? Pois bem, temos sim uma base. E esta base é a teoria da Terra esférica. Então vamos analisar a teoria da Terra esférica. Segundo o experimento de Eratóstenes, a Terra seria uma esfera com 40 mil quilômetros de circunferência, que nos dá um raio de 6.371 quilômetros. Com o desenvolvimento desses dados, obtemos a fórmula com uma constante para cálculo da curvatura da Terra ao nível do mar. Com a aplicação destas fórmulas podemos calcular a curvatura de qualquer distância na suposta Terra esférica. O fato é que nesta Terra na qual moramos, nunca foi encontrada a suposta curvatura, o que nos traz certeza absoluta que a Terra não é esférica, pois, fisicamente e matematicamente, uma esfera tem que ter curvatura, e esta Terra não tem. Então esse reporte está equivocado. Mas não é só do globo terrestre que esse pessoal duvida, não. Segundo o Instituto Datafolha, 15% dos brasileiros não acreditam que a Terra esteja esquentando. E praticamente 1 em cada 4 duvida dessa história de que o homem pisou na Lua. De fato, ninguém pisou na Lua. A dedicação à ciência pressupõe muitas horas de trabalho, o que não é uma coisa que você adquire lendo na internet. O fato é que há mais de 2000 anos, o grego Eratóstenes já tinha conseguido fazer até um cálculo aproximado da circunferência da Terra. Veja quanta contradição. Eles afirmam que a Terra plana é um conceito arcaico. Então por que eles recorrem a uma experiência incompleta de 2000 anos atrás? Significa que os cientistas atuais não são tão inteligentes como se pensa, pois com todo o desenvolvimento tecnológico, não conseguem uma prova sequer da suposta Terra esférica. Além disso, Eratóstenes fez a experiência, usando a teoria dos raios paralelos do Sol, dado que não é observado na realidade. Se Eratóstenes tivesse usado dados observados, teria o resultado remetente a um modelo de Terra plana. 900 anos atrás, o também grego Ptolomeu quis ir além e foi estudar o movimento dos planetas. Veio com uma história de que o universo girava em torno da Terra. 400 anos depois, o polonês Copérnico refez as contas e corrigiu esse engano. A Terra é que gira em torno do Sol. Algo que os terraplanistas duvidam até hoje. Não há dúvida.
A Terra é um plano horizontal estacionário. A própria NASA já confirmou isso em documentos classificados. E a NASA não tá nem aí com esses globistas de mentes cauterizadas pela fantasia do suposto universo sideral. A NASA já declarou que as imagens da Terra apresentadas são montagens. E a Lua agora está na atmosfera terrestre. Só uma mente irracional não percebe que está sendo feito de bobo. No dia 13 de dezembro de 1519, as naus de Fernão de Magalhães entraram aqui na Baía de Guanabara, diante de uma superfície tão ampla que a olho nu a gente vê tudo plano. Mas qualquer comandante de avião comprova que a Terra é uma bola. Se vemos plano, é porque é plano. Os comandantes de aviões que negam a planicidade das águas, é porque fazem parte do sistema, ou não querem sofrer represálias. Mesmo que algumas pessoas digam ter opinião diferente. Todo mundo tem direito a uma opinião, né? Mas a sua opinião, do ponto de vista da natureza, infelizmente não tem nenhum valor. O que essa pessoa acaba de dizer é um desrespeito aos asnos, quanto mais a humanos. Esse indivíduo aí, que se diz físico, seu argumento remete que todos os globalistas não têm qualquer conhecimento sobre nada. E não passam de irracionais sem qualquer diretriz própria. Eu poderia dizer que esta pessoa não é um físico, mas pode ser sim, embora o que ele diz é parte de seu negacionismo. Por mais baixo que seja o nível de experiência de um físico, ele sabe que todas as informações científicas básicas são adquiridas mediante observações e testes em fenômenos naturais aqui no solo e nos oceanos. Sob novos comandantes, a viagem continuou durante mais 1 ano e meio. 4 naus naufragaram, apenas 18 pessoas chegaram ao fim. Mas Fernão de Magalhães e seus tripulantes não morreram em vão. Pelo menos provaram de uma vez por todas que a Terra é redonda. Isso é uma falácia. Mesmo ajuntando todas as agências espaciais e todos os cientistas atuais, eles não conseguem provar a suposta Terra esférica. Sabe por que eles não provam? Porque não podem. Não tem como eles transformar uma Terra plana estacionária em uma bola molhada giratória. Conclusão: a Terra é plana.